Pois o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e com profunda convicção. Como vocês sabem quais tipos de homem fomos entre vocês por amor de vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você tem uma reputação de estar vivo, mas você está morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Para alguém que é apenas um estudante, esses versículos podem ser interessantes, mas para um homem sério, com a intenção de ganhar a vida eterna, eles podem muito bem provar ser mais do que um pouco perturbadores, pois eles evidentemente ensinam que a mensagem do Evangelho pode ser recebida de duas maneiras, somente em palavras, sem poder, ou em palavras com poder. No entanto, é a mesma mensagem, quer venha em palavras ou em poder. E esses versículos ensinam também que quando a mensagem é recebida em poder, ela efetua uma mudança tão radical a ponto de ser chamada de uma nova criação. Mas a mensagem pode ser recebida sem poder, e aparentemente alguns a recebem assim, pois têm um nome para viver e estão mortos. Tudo isso está presente nesses textos. Ao observar os modos dos homens no jogo, pude entender melhor os modos dos homens na oração. A maioria dos homens, de fato, joga a religião como joga jogos, sendo a religião em si, de todos os jogos, o mais universalmente jogado. Os vários esportes têm suas regras, suas bolas e seus jogadores. O jogo desperta interesse, dá prazer e consome tempo, e quando acaba, os times competidores riem e saem do campo. É comum ver um jogador deixar um time e se juntar a outro em alguns dias depois de jogar contra os seus antigos companheiros com o mesmo entusiasmo que antes demonstravam quando jogava por eles. A coisa toda é arbitrária. Consiste em resolver problemas artificiais e atacar dificuldades que foram deliberadamente criadas para o bem do jogo. Não tem raízes morais e não deveria ter. Ninguém é melhor por seu trabalho autoimposto. É tudo menos uma atividade agradável que não muda nada e não resolve nada no final. Se as condições que descrevemos estivessem confinadas ao estádio, poderíamos passar por cima sem pensar mais. Mas o que devemos dizer quando esse mesmo Espírito entra no santuário e decide a atitude dos homens em relação a Deus e à religião? Pois a igreja também tem os seus campos, suas regras e seu equipamento para jogar o jogo das palavras piedosas. Ela tem seus devotos, tanto leigos quanto profissionais, que apoiam o jogo com seu dinheiro e encorajam com sua presença, mas que não são diferentes em vida ou caráter de muitos que não têm nenhum interesse pela religião. Assim como um atleta usa uma bola, muitos de nós usamos palavras ditas e palavras cantadas, palavras escritas e palavras proferidas em oração. Nós as jogamos rapidamente pelo campo, aprendemos a lidar com elas com destreza e graça, construímos reputação sobre a nossa habilidade com as palavras e ganhamos como recompensa os aplausos daqueles que gostaram do jogo. Mas o vazio disso é aparente pelo fato de que depois do agradável jogo religioso, ninguém é basicamente diferente do que era antes. A base da vida permanece inalterada. Os mesmos velhos princípios governam, o mesmo velho Adão governa. Eu não disse que a religião sem poder não faz mudanças na vida de um homem, apenas que não faz nenhuma diferença fundamental. A água pode mudar de líquido para vapor, de vapor para neve e de volta para o líquido novamente, e ainda ser fundamentalmente a mesma. Então, uma religião sem poder pode colocar um homem em muitas mudanças superficiais e deixá-lo exatamente como ele era antes. É aí que está a armadilha. As mudanças são apenas na forma, elas não são em espécie.
Por trás das atividades do homem não religioso e do homem que recebeu o evangelho sem poder estão os mesmos motivos. O ego não abençoado está no fundo de ambas as vidas. A diferença é que o homem religioso aprendeu melhor a disfarçar seu vício. Seus pecados são refinados e menos ofensivos do que antes de ele ter assumido a religião. Mas o próprio homem não é um homem melhor aos olhos de Deus. Ele pode, de fato, ser um pior, pois Deus sempre odeia a artificialidade e a pretensão. O egoísmo ainda pulsa como um motor no centro da vida do homem. É verdade que ele pode aprender a redirecionar seus impulsos egoístas, mas sua desgraça é que o eu ainda vive sem ser repreendido e até mesmo insuspeito no fundo do seu coração. Ele é uma vítima da religião sem poder. O homem que recebeu a palavra sem poder aparou sua cerca, mas ela ainda é uma cerca de espinhos e nunca pode produzir os frutos da nova vida. Os homens não colhem uvas dos espinhos, nem figo dos cardos. No entanto, tal homem pode ser um líder na igreja, e sua influência e seu voto podem ir longe para determinar qual religião será em sua geração. A verdade recebida em poder muda a base da vida de Adão para Cristo, e um novo conjunto de motivos passa a trabalhar dentro da alma. Um novo e diferente espírito entra na personalidade e torna o homem crente novo em cada departamento de seu ser. Seus interesses mudam de coisas externas para coisas internas, de coisas na terra para coisas no céu. Ele perde a fé na solidez dos valores externos. Ele vê claramente o engano das aparências externas, e seu amor e confiança no mundo invisível e eterno se torna mais forte à medida que sua experiência se amplia. Com as ideias aqui expressas, a maioria dos cristãos concordará, mas o abismo entre teoria e prática é tão grande que chega a ser assustador, pois o evangelho é muitas vezes pregado e aceito sem poder, e a mudança radical que a verdade exige nunca é feita. Pode haver, é verdade, uma mudança de algum tipo, uma barganha intelectual e emocional pode ser feita com a verdade, mas o que quer que aconteça não é profundo o suficiente, não é radical o suficiente. A criatura é mudada, mas ela não é nova, e aí está a tragédia disso. O Evangelho está preocupado com uma nova vida, com um nascimento ascendente e um novo nível de ser, e até que tenha efetuado tal renascimento, não fez uma obra salvadora dentro da alma. Onde quer que a palavra venha sem poder, o seu conteúdo essencial é perdido, pois há na verdade divina uma nota imperiosa, há sobre o Evangelho uma urgência, uma finalidade que não será ouvida ou sentida, exceto pela capacitação do Espírito. Devemos constantemente ter em mente que o Evangelho não é apenas uma boa notícia, mas também um julgamento sobre todos os que ouvem. A mensagem da cruz é de fato uma boa notícia para o penitente, mas para aqueles que não obedecem ao Evangelho, ela carrega um tom de advertência. O ministério do Espírito para o mundo impenitente é falar sobre pecado, justiça e julgamento. Para pecadores que querem deixar de ser pecadores obstinados e se tornarem filhos obedientes de Deus, a mensagem do Evangelho é de paz incondicional, mas é por sua própria natureza também um árbitro dos destinos futuros dos homens. Este aspecto secundário é quase totalmente negligenciado em nossos dias. O elemento dom do Evangelho é considerado seu conteúdo exclusivo e o elemento de mudança é consequentemente ignorado. O assentimento teológico é tudo o que é necessário para fazer cristãos. Este assentimento é chamado de fé e é considerado a única diferença entre os salvos e os perdidos. A fé é, portanto, concebida como uma espécie de magia religiosa, trazendo ao Senhor grande deleite e possuindo poder misterioso para abrir o reino dos céus. Quero ser justo com todos e encontrar todo o bem que puder nas crenças religiosas de cada homem, mas
Os efeitos nocivos desse credo de fé como mágica são maiores do que qualquer um que não tenha se deparado com eles poderia imaginar. Grandes assembleias hoje estão sendo fervorosamente informadas de que a única qualificação essencial para o céu é ser um homem mau, e a única barreira segura para o favor de Deus é ser um homem bom. A própria palavra retidão é dita apenas com frio desprezo, e o homem moral é olhado com pena. Um cristão, dizem esses professores, não é moralmente melhor do que um pecador. A única diferença é que ele aceitou Jesus e então ele tem um Salvador. Espero que não pareça leviano perguntar: um Salvador de quê? Se não do pecado, da má conduta e da velha vida caída, então de quê? E se a resposta for das consequências dos pecados passados e do julgamento vindouro, ainda assim não estamos satisfeitos. A justificação de ofensas passadas é tudo o que distingue um cristão de um pecador? Um homem pode se tornar um crente em Cristo e não ser melhor do que era antes? O Evangelho não oferece mais do que um advogado habilidoso para libertar pecadores culpados do dia do juízo? Acho que a verdade da questão não é muito profunda nem muito difícil de descobrir. A justiça própria é uma barreira eficaz ao favor de Deus, porque joga o pecador de volta aos seus próprios méritos e exclui da justiça imputada de Cristo. E ser um pecador confessado e conscientemente perdido é necessário para o ato de receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós admitimos alegremente e afirmamos constantemente, mas aqui está a verdade que tem sido esquecida em nossos dias. Um pecador não pode entrar no reino de Deus. As passagens bíblicas que declaram isso são muitas e muito familiares para precisar ser repetidas aqui. Mas os céticos podem olhar para Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Como então qualquer homem pode ser salvo? O pecador arrependido encontra Cristo, e após esse encontro salvador, ele não é mais um pecador. O poder do Evangelho transforma, muda a base de sua vida de si mesmo para Cristo, o coloca em uma nova direção e o torna uma nova criação. O estado moral do penitente, quando ele vem a Cristo, não afeta o resultado, pois a obra de Cristo varre tanto o seu bem quanto o seu mal e o transforma em um outro homem. O pecador que retorna não é salvo por alguma transação judicial à parte de uma mudança moral correspondente. A salvação deve incluir uma mudança judicial de status, mas o que é negligenciado pela maioria dos professores é que ela também inclui uma mudança real na vida do indivíduo. E com isso, queremos dizer mais do que uma mudança superficial. Queremos dizer uma transformação tão profunda quanto as raízes de sua vida humana. Se não for tão profundo, não será profundo o suficiente. Se não tivéssemos sofrido primeiro um sério declínio em nossas expectativas, não teríamos aceito essa visão técnica e domesticada da fé. As igrejas, mesmo as igrejas do Evangelho, são mundanas em espírito, moralmente anêmicas, na defensiva, imitando em vez de iniciar, em um estado miserável geralmente porque por 2 gerações inteiras lhe foi dito que a justificação não é mais do que um veredito de inocência pronunciado pelo Pai Celestial sobre um pecador que pode apresentar a mágica na fé com o maravilhoso Abre-te Sésamo gravado nele. Se não for declarado tão diretamente assim, pelo menos a mensagem é apresentada de modo a criar tal impressão. Todo negócio é resultado de ouvir a palavra pregada sem poder e recebê-la da mesma forma. Agora, a fé é de fato o Abre-te Sésamo para a bem-aventurança eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nem qualquer homem pode ser salvo sem fé no Salvador ressuscitado.
Mas a verdadeira qualidade da fé é quase universalmente perdida, a saber, sua qualidade moral. É mais do que mera confiança na veracidade de uma declaração feita nas Sagradas Escrituras. É algo altamente moral e de essência espiritual. Invariavelmente efetua transformação radical na vida de quem a exerce. Desvia o olhar interior de si mesmo para Deus, introduz seu possuidor na vida do céu e na terra. Não é meu desejo minimizar o efeito justificador da fé. Nenhum homem que conhece as profundezas de sua própria maldade ousaria aparecer diante da presença inefável sem nada para recomendá-lo, exceto seu próprio caráter. Nem qualquer cristão sábio, após a disciplina de falhas e imperfeições, desejaria que sua aceitação com Deus dependesse de qualquer grau de santidade que ele pudesse ter alcançado por meio das operações da graça interior. Todos os que conhecem seus próprios corações e as provações do Evangelho se unirão à oração do homem de Deus. Quando ele vier com o som da trombeta, que eu então nele seja encontrado, vestido somente com sua justiça, sem defeito para ficar diante do trono. É uma coisa angustiante que uma verdade tão bela tenha sido tão pervertida, mas a perversão é o preço que pagamos por não enfatizar o conteúdo moral da verdade. É a maldição que segue a ortodoxia racional quando ela extingue ou rejeita o espírito da verdade. Ao afirmar que a fé no Evangelho efetua uma mudança de motivação de vida de si mesmo para Deus, estou apenas afirmando fatos sóbrios. Todo homem com inteligência moral deve estar ciente da maldição que o aflige interiormente. Ele deve estar consciente da coisa que chamamos de ego, pela Bíblia chamada carne ou eu, mas por qualquer nome chamado, um mestre cruel e um inimigo mortal. O faraó nunca governou Israel tão tiranicamente quanto esse inimigo oculto governa os filhos e filhas dos homens. As palavras de Deus a Moisés a respeito de Israel em cativeiro podem muito bem descrever a todos nós. Eu realmente vi a miséria do meu povo no Egito. Eu os vi clamando por causa de seus feitores de escravos e estou preocupado com o sofrimento deles. E como o credo nicenso tão ternamente afirma, nosso Senhor Jesus Cristo, por nós homens e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem e foi crucificado também por nós sob Pôncio Pilatos e sofreu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e ascendeu ao céu e está assentado à direita do Pai. Para que serviu tudo isso? Para que ele pudesse nos declarar tecnicamente livres e nos deixar em nossa escravidão? Nunca. Deus não disse a Moisés: eu desci para resgatá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel? Para os cativos humanos do pecado, Deus nunca pretende nada menos do que a libertação total. A mensagem cristã, corretamente entendida, significa isso. O Deus que, pela palavra do Evangelho, proclama os homens livres, pelo poder do Evangelho realmente os torna livres. Aceitar menos do que isso é conhecer o Evangelho apenas em palavras, sem seu poder. Aqueles a quem a palavra vem em poder conhecem essa libertação, essa migração interna da alma da escravidão para a liberdade, essa libertação da escravidão moral. Eles conhecem na experiência uma mudança radical de posição, uma travessia real, e eles se colocam conscientemente em outro solo, sob outro céu e respiram outro ar. Seus motivos de vida são mudados e seus impulsos internos são renovados. O que são esses velhos impulsos que outrora forçavam a obediência na ponta de um chicote? O que senão pequenos capatazes, servos do grande capataz eu, que estão diante dele e fazem sua vontade? Nomeá-los todos exigiria um livro em si,
mas apontaríamos um como um tipo de amostra do resto. É o desejo de aprovação social. Isso não é ruim em si mesmo e pode ser perfeitamente inocente se estivéssemos vivendo em um mundo sem pecado. Mas desde que a raça dos homens se afastou de Deus e se juntou a seus inimigos, ser amigo do mundo é ser um colaborador do mal e um inimigo de Deus. Ainda assim, o desejo de agradar aos homens está por trás de todos os atos sociais, das civilizações mais elevadas aos níveis mais baixos em que a vida humana é encontrada. Ninguém pode escapar disso. O fora da lei, que desrespeita as regras da sociedade, e o filósofo que se eleva em pensamento acima de seus costumes comuns podem parecer ter escapado da armadilha, mas na realidade eles apenas estreitaram o círculo daqueles a quem desejam agradar. O fora da lei tem seus amigos diante dos quais ele busca brilhar. O filósofo, seu pequeno grupo de pensadores superiores, cuja aprovação é necessária para sua felicidade. Para ambos, a raiz do motivo permanece intacta. Cada um tira sua paz do pensamento de que desfruta da estima de seus semelhantes, embora cada um interprete todo o negócio à sua maneira. Todo homem olha para seus semelhantes, porque não tem mais ninguém para quem possa olhar. Davi poderia dizer: quem tenho eu no céu senão a ti? E a terra não tem nada que eu deseje além de ti. Mas os filhos deste mundo não têm Deus. Eles têm apenas uns aos outros e andam agarrados uns aos outros e olhando uns para os outros em busca de segurança como crianças assustadas. Mas sua esperança falhará, pois eles são como um grupo de homens, nenhum dos quais aprendeu a pilotar um avião, que de repente se encontra no alto sem um piloto, cada um olhando para o outro para trazê-lo com segurança para baixo. Sua confiança desesperada, mas equivocada, não pode salvá-lo do acidente que certamente deve se seguir. Com esse desejo de agradar aos homens tão profundamente implantado dentro de nós, como podemos arrancá-lo e mudar nosso impulso de vida de agradar aos homens para agradar a Deus? Bem, ninguém pode fazer isso sozinho, nem pode fazê-lo com a ajuda de outros, nem por educação, nem por treinamento, nem por qualquer outro método conhecido sob o sol. O que é necessário é uma reversão da natureza, que seja uma natureza caída não a torna menos poderosa. E essa reversão deve ser um ato sobrenatural. Esse ato, o Espírito realiza através do poder do Evangelho quando é recebido em fé viva. Então ele desloca o velho pelo novo. Então ele invade a vida como a luz do sol invade uma paisagem e expulsa os velhos motivos como a luz afasta a escuridão do céu. A maneira como isso funciona na experiência é algo assim. O homem crente é subitamente dominado por um sentimento poderoso de que somente Deus importa. Logo isso se manifesta em sua vida mental e condiciona todos os seus julgamentos e todos os seus valores. Agora, ele se encontra livre da escravidão às opiniões do homem. Um desejo poderoso de agradar somente a Deus se apodera dele. Logo, ele aprende a amar acima de tudo a certeza de que ele é bem agradável ao Pai do céu. É essa troca completa em sua fonte de prazer que tornou os homens crentes invencíveis. Assim, santos e mártires poderiam ficar sozinhos, abandonados por todos os amigos terrenos, e morrer por Cristo sob o desagrado universal da humanidade. Quando, para intimidá-lo, os juízes de Atanásio o avisaram que o mundo inteiro estava contra ele, ele ousou responder: então Atanásio é contra o mundo. Esse grito veio ao longo dos anos e hoje pode nos lembrar que o Evangelho tem poder para libertar os homens da tirania da aprovação social e torná-los livres para fazer a vontade de Deus. Eu destaquei esse inimigo para consideração, mas é apenas um, e há muitos outros. Eles parecem estar por si mesmos e ter existência separada um do outro, mas é apenas aparente. Na verdade, eles são apenas galhos da mesma videira venenosa
crescendo da mesma raiz maligna, e morrem juntos quando a raiz morre. Essa raiz é o eu, e a cruz é seu único destruidor eficaz. A mensagem do Evangelho, então, é a mensagem de uma nova criação no meio de uma velha, a mensagem da invasão da nossa natureza humana pela vida eterna de Deus e o deslocamento do velho pelo novo. A nova vida se apodera da natureza do homem crente e se põe em sua conquista benigna, uma conquista que não está completa até que a vida invasora tenha tomado posse total e uma nova criação tenha surgido. E este é um ato de Deus sem ajuda humana, pois é um milagre moral e uma ressurreição espiritual.